e ficou numa distância assim bem curta. Então fiquei muito perto deles, como se fosse uma distância de uns 3 metros, 4 metros no máximo. Então foi muito perto. Eu fiquei frente a frente com a nave e podia ver os seres, né? A nave ela irradiava muita luz, mas dava para perceber que ela era toda esférica e de metal. Danusa, Nice to meet you. Rob Freeman, Mark. Hello, He's how the guy are with the you? camera. Nice to meet you. Okay, so Então ela era metalizada e tinha como se fosse, eu não vou dizer que era um vidro porque eu não sei qual era o material de fato, mas era um material transparente. Eu conseguia ver dentro da nave, principalmente os 3 seres com aquelas cabecinhas assim, meio como se eles tentassem sustentar, não sei. E Que cor que eles eram? acinzentados, Os olhos, os olhos bem pretos, boca, nariz, bem muito discreto, muito pequeno, pescoço. pescoço bem fino. Você conseguiu ver o corpo? Eu não saberia dizer, né, que nem já me perguntaram se era o corpo deles ou um macacão, mas eu não vi roupa. É como se fosse, como se eles não tivessem vestido roupa ou se a roupa fosse do mesmo tom da pele, né? Então você tinha esse pescoço fino e pequeno e um corpo muito esguio, né? É como se eu conseguisse ver até aqui no máximo, mas eu não vi Mãos, pés, mãos, pés, não. Eu vi essa parte aqui, ó. cabelo, Não tinha cabelo. pelos. Não tinha cabelo. O corpo deles era liso, tinha algum detalhe que Tudo você liso. se lembra? Tudo liso? Sim, é como bonecos mesmo. Porque eu não via nenhuma imperfeição na pele. É como se fossem bonecos, eles não tinham expressão. Era 2 olhos grandes, uma boca muito discreta, 2 orifícios do nariz. Só, não tinha expressão, não tinha sobrancelha, não tinha nada desse tipo. Que cor que eram essas luzes que emitiam desse objeto? Era uma luz clara, né? Dava uma claridade, uma luz difusa clara, branca. Você sentiu alguma frequência? Algum emitia som? Alguma outra Não. coisa que você se lembre? Não ouvi som. Algum outro detalhe que você recorde? Não, eu ouvi som no episódio de 2020. Né? No ano de 2020, eu sou levada, mas da cama. E aí eu escuto som. Nessa ocasião eu não escutei nenhum som. Como se fosse... não me recordo e não quase certeza que não tinha som algum. Tá? Porque se tivesse eu lembraria, porque eu lembro desse dia como se fosse ontem. E quantos anos mais ou menos depois desse objeto que você avistou e anos depois você ouviu os sons? Quantos anos mais ou 2004 para 2020 dá 16 anos, né? 16 anos é quando eu sou levada no ano da pandemia e eu até brinco, né, que eu falo que eles vieram para me dar uma vacina, porque na época a gente não tinha vacina e tava toda aquela preocupação com as pessoas, assim, todo mundo estava preocupado, né, com a pandemia e não tinha vacina. Foi quando eles vieram e aí eu senti como, antes eu estava me preparando para ir dormir e eu senti como um medo, né, um pressentimento. E aí eu fui dormir, no meio da noite eu acordei, dessa vez com um som. E aí o som era assim, dum, 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 muito forte no meu ouvido. E eu sentia como se as coisas ao meu redor vibrassem, né? E aí eu tentava resistir àquilo, mas era muito mais forte do que eu. E eu senti como se, eu tô deitada aqui na cama, como se eu fosse levada para cima. Né? Então eles me levaram
como se eles tivessem parado no teto do meu quarto e me levado. E essa foi a primeira ocasião, em 2020, passou mais ou menos um mês, aí aconteceu de novo, eu tive o pressentimento, e aí quando eu tive o pressentimento, aí eu falei, eles vão vir me buscar de novo. Eu tive certeza, eles vêm me buscar de novo essa noite, só que eu vou dormir com a minha mãe. E aí, eu pedi para minha mãe para dormir com ela, e dito e feito, eu peguei no sono, e foi no meio da noite, eu acordei novamente com aquele som, né, dum, 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 e aquele, como se fosse um campo muito forte, é como se existisse uma energia magnética, né, invisível, uma força invisível. E aí eu falei, não, eles não vão me levar dessa vez porque eu vou orar. E aí eu comecei a orar. De certa forma eu consegui sair daquele campo. E aí eu levanto assim na cama, eu olho para minha mãe, que eu estava dormindo com ela. Aí ela estava se remexendo, aí ela diz assim, ai, que sonho ruim. Então ela tinha percebido também algo de estranho. E aí eu volto a dormir achando que tinha conseguido vencer isso, só que aí novamente eles voltam, né? E aí dessa vez eles me levam. E aí novamente eu ouço o barulho, né? Sou levada, erguida para cima e eu apago. Aí no dia seguinte eu falei, eles me levaram de novo, e aí eu fui perguntar para minha mãe. Eu falei assim, o que a senhora lembra, né, dessa noite? A senhora viu o que aconteceu? Aí ela só falou assim, nossa, eu só lembro que eu tive um pesadelo, mas eu não sei dizer o que foi, que ela também tinha percebido, né? Então foi um evento com alguém que percebeu o evento, né, com a testemunha. E aí passaram-se aí mais algumas semanas, e eu apareci com uma bola na minha testa.